Olá, hoje o tema é livre-arbítrio. Hum, Tinha um subtítulo aqui, deixa eu ver. Eu sempre achei que o livre-arbítrio humano, né, era uma função, como se fosse uma função do celular, um celular bem chique, bem tecnológico, bem atualizado, e que a gente não sabe usar, né? As funções que a gente não sabe usar num equipamento de alta tecnologia. Então, aí eu estava pensando sobre isso, fui dar uma olhada, abri a minha mente sobre o assunto e descobri que é real, né? A gente pensa que usa o livre-arbítrio, mas não usa. Antes de fazer essa pesquisa, de dar essa refrescada na minha mente, eu achava que o livre-arbítrio era uma coisa que nos diferenciava dos animais. Para mim, os animais estavam presos a uma série de comportamentos que era passado através do DNA e que eles repetiam sem poder criar em cima. Então eu sempre dava o exemplo do João de Barro, né? Que faz sua casinha, ninguém ensina a ele. Ele chega uma época que ele começa a fazer a casa e acabou-se, e ele faz igual aos anteriores dele. E os futuros João de Barro também vão fazer a mesma casinha. Já a gente, não. A gente continua fazendo casa, mas depois que a gente aprendeu a fazer casa, a gente continua fazendo casa, mas cada vez que a gente faz casa diferente, né? E a gente nem aceita casas iguais, né? Se vocês verem lugares onde as casas têm um molde igual, é só ser habitado por pessoas e elas começam a ficar diferentes, cores, fazem puxadinho, é, colocam coisas que diferenciam, né? Então, eu achava que o livre-arbítrio tinha a ver com isso, com a nossa criatividade de fazer a mesma coisa, né? Comer, ter sexo, reproduzir-se, procurar alimento. E a gente faz tudo isso que os animais fazem. Só que toda vez que existe uma geração, a gente faz isso um pouquinho diferente. A gente tem essa capacidade de ir além é, do padrão biológico, vamos colocar assim. Então eu achava que o nosso livre-arbítrio tinha a ver com isso. E continuo achando, a gente realmente faz diferente dos animais. Mas aí, quando eu fui dar a minha pesquisada, eu vi que o livre-arbítrio é um conceito filosófico que vem desde a Grécia, com Aristóteles. Né? Então, a gente tem três pensadores, né? É o Aristóteles, o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, que, nas suas épocas, né? É, eu acho que o mais novo é de 395 depois de Cristo, que eu acho que não sei se é mais é o Santo Agostinho ou o Tomás de Aquino, não me lembro mais. Mas eu acho que eu anotei aqui errado. Acho que o Santo Agostinho é de 395. Mas essas informações vocês pegam depois no Google. Mas aí tem Aristóteles que falou disso, Tomás de Aquino falou disso e Santo Agostinho falou disso. É, o Aristóteles não tinha a ver com religião, mas já o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, eu acho que tinha a ver com a ideia do determinismo divino, né? Que a gente estava aqui na Terra, vivia na Terra sob o comando do divino, do Deus, né? E que a gente não podia escolher coisas diferentes. Então eles meio que combateram isso, disseram não, a gente pode fazer diferente. Já mais agora, para agora, da década de 80 do século 20, um neurocientista estudando as funções do cérebro, ele descobriu que o que a gente chama de escolha consciente não é uma escolha consciente. Ele chamou de potencial de prontidão. Ele descobriu que que antes da gente agir para uma escolha, isso já está formado no subconsciente. Então, quem dá o comando antes da nossa consciência saber é o subconsciente. Então, o que a gente pensa que está fazendo por livre escolha da consciência não é. É um impulso subconsciente. O que resta à nossa consciência, né, é
o que ele chamou de poder de voto. Então, vem o impulso inconsciente e ele é sujeito à supressão por esforços conscientes. Ou seja, a minha consciência pode vetar, pode dizer não, não vou fazer isso. Mas, e aí ele seria o que o cara chama Benjamin Libet, eu não sei se é assim que se diz, mas é assim que se escreve, Benjamin Libet. Ele diz que esse impulso subconsciente, ele não está, ele não requer, ele não precisa da ratificação consciente, ele não precisa da aprovação consciente para se manifestar. Mas a consciência pode, se estiver atenta, dizer não. Então, a única coisa que o livre-arbítrio que a gente tem, basicamente, é o de veto, não é nem de dizer eu quero. Quando a gente está dizendo que quer alguma coisa, segundo esse neurocientista, o subconsciente já mandou a gente querer. Né? Como estudante de psicologia, né, como profissional da área da mente humana, eu vou pelo Libet. Né? Eu acho que o subconsciente, até essa pesquisa que ele fez, nesse estudo que ele fez, eu acho até que confirma as ideias do Freud, né, e do Jung, que diziam que a gente é comandado pelo subconsciente o tempo inteiro, né? E por Jesus Cristo também, né, que disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele estava dizendo isso, provavelmente ele tinha noção, né, de que a gente seguia mais os impulsos subconscientes do que a ideia consciente da gente. Né? Por isso que eu acho que é tão importante o processo de autoconhecimento, seja ele por que caminho for. Tem gente... O autoconhecimento, a psicoterapia é outra coisa. Né? A psicoterapia, ela serve para autoconhecimento também, claro, mas ela vai além do autoconhecimento, ela é também um tratamento para transtornos mentais. Então, o autoconhecimento nem sempre está é eficiente para o tratamento de transtornos mentais. Já a psicoterapia não, ela está focada nos transtornos, ela pode estar focada, ela é mais ampla, mas ela pode estar focada nos transtornos mentais, e aí é por isso que as pessoas recomendam, façam psicoterapia. Não existe outro caminho para os transtornos mentais, não existe outro caminho melhor do que a psicoterapia. Mas o autoconhecimento, não. O autoconhecimento pode ser feito através da busca religiosa, dos coaches, dos finais de semanas de oficinas de finais de semana, de constelação familiar, que é mais... tem outras coisas assim, da meditação. O autoconhecimento, ele é muito mais amplo do que o tratamento dos transtornos mentais. Então, você pode juntar tudinho na psicoterapia, né? Porque a psicoterapia, no meu entender, ela abarca o autoconhecimento, ela trata os transtornos mentais e abarca o autoconhecimento. Então, ela seria uma ferramenta bastante eficiente para todas as coisas. Né? E as outras técnicas ficariam para as pessoas que querem, que estão saudáveis ou minimamente saudáveis, né? Porque todo mundo na Terra é neurótico. Não conheço uma pessoa que não seja neurótica, tá? No sentido de ter mazela infantil reproduzida na vida adulta. Todo mundo tem. Eu digo, olha, se você chorou, teve medo e teve raiva, e não está assim, num exagero, vamos dizer assim, medo, raiva e tristeza, um pouquinho over, um pouquinho acima da média, tem neurose. Tem neurose e é coisa da infância, é melhor você tratar. Mas assim, pode ser uma neurose levinha, e aí a gente considera pessoas de neurose levinha saudáveis, pessoas saudáveis. A gente diz que as pessoas com neurose levinhas são saudáveis, tá? E aí toda doença mental tem graduação, leve, moderada e grave. Né? A grave é aquele transtorno, já é doença, né? Aliás, da moderada para diante, a gente já pode considerar transtorno mental, né? É quando a pessoa começa a ter a vida impactada pela neurose, ou seja,
Ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue se relacionar direito. Direito, né? Cada vez está mais difícil falar, né? Direito, assim, de forma favorável, de forma satisfatória, vamos dizer assim. Tá? Não é direito. Porque não sei se existe uma forma certa, direita de se relacionar, mas não está satisfatória para a própria pessoa e para o ambiente em que ela vive. Então, quando ela começa a se comportar de uma maneira que nem está satisfatória para ela, nem para as pessoas que convivem com ela, quando ela quer fazer coisas que se percebe impedida de fazer, significa que ela já está num transtorno e é de moderado para grave. O pessoal da leve normalmente não se percebe neurótico, pensa que é saudável, mas não é não, viu? Então, todo mundo que eu conheço é neurótico. Não tem um ser humano que eu conheça, inclusive a mim mesma, eu tenho neuroses, tá? Eu chamo de neuroses é casca de ferida. Neurose, para mim, é casca de ferida. É ferida infantil. Nos primeiros 10 anos de vida da gente, a gente normalmente é muito impactado, feridento, ferido pelas experiências que a gente tem. E quando a gente chega na vida adulta, essas feridas elas começam a comandar as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas reações ao que acontece conosco. E é isso que não é livre-arbítrio. A gente não tem livre-arbítrio, gente. A gente não tem livre-arbítrio. Vamos dizer que a gente tenha o potencial de ter livre-arbítrio um dia. Se a consciência da gente for maior do que a subconsciência, o que eu acho muito difícil. Então a gente deve enfiar a viola no saco, botar a barba de molho e saber que muito daquilo que a gente escolhe e faz é comandado por um conjunto de informações que estão no subconsciente. E nem sempre esse conjunto de informações que estão no subconsciente estão a favor do nosso bem-estar, da nossa alegria, da nossa felicidade. Então, essa história de livre-arbítrio é uma balela, tá? Não existe. Inclusive, para Santo Agostinho, se eu entendi direito, tá? Porque a gente lê e entende da forma que o subconsciente da gente deixa, né? Então, parece que, segundo Santo Agostinho, a única liberdade que realmente a gente tem, eu achei até bonito isso, a única liberdade, o único livre-arbítrio que a gente tem é se quedar à vontade divina, como Jesus Cristo fez, né? É dizer, ok, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, e se guiar por isso. Enquanto a gente não faz isso, a gente não é livre de verdade, né? Nem está bem na vida. Segundo eu entendi do que eu li de Santo Agostinho. Presta atenção. Quem quiser, vá lá no Google, bote lá livre-arbítrio Santo Agostinho e vai ter seu próprio entendimento. Mas o que eu entendi foi isso, que para Santo Agostinho não existe mesmo um livre-arbítrio fora da entrega ao divino. Concordo com o Santo Agostinho. Se foi isso mesmo que ele disse, eu concordo com Santo Agostinho. Eu concordo. Essa ideia de se entregar a algo que é maior do que eu mesma e deixar, como diz Zeca Pagodinho, a vida levar a gente, né? É a melhor forma de liberdade que você pode ter, porque para mim o todo, a inteligência divina, como chama Luiz e Rei, sabe mais do que meu ego, né? Tem o conhecimento de tudo. Meu eguinho não tem conhecimento de absolutamente nada. Olha, se minha consciência sabe pouco, meu ego sabe menos ainda, né? Então, essas vontades que a gente chama de vontade egóica, elas são todas baseadas nas nossas neuroses. Então, é melhor a gente se deixar levar pela inteligência divina, né? Tem até uma afirmação de Luiz e Rei, né, que eu gosto muito, que é: eu sempre sou guiada, eu estou sempre em segurança e divinamente guiada. Pronto, eu estou sempre em segurança e divinamente guiada. E aí eu permito, né? Eu não uso esse poder de veto, eu não uso esse poder de veto que o Libet falou e permito que o meu subconsciente, ligado ao divino, não ligado às neuroses, comande minha vida. Ah, cara, eu tenho feito isso recentemente, né? Eu tenho usado, e é muito tranquilizante, né? Usar a música do Zeca Pagodinho.
Deixa a inteligência divina me levar. Ela sabe melhor para onde ir do que eu própria. E eu não quero ser guiada pelas minhas neuroses. Então, eu vou respirando, aprendendo a confiar e deixando que o meu subconsciente, a parte divina do meu subconsciente, me dê as orientações que eu preciso dar. Para onde eu tenho que ir, o que, é que eu tenho que fazer, né? E como é que a gente sabe isso? Bom, eu primeiro entrego, né? Primeiro eu digo, ok, estou em segurança e divinamente protegida. Ou guiada, né? Divinamente eu entrego porque eu estou sendo divinamente guiada. Depois disso, eu observo sensações, sentimentos, coincidências que vão acontecendo. E aí eu vou como se fosse setas que me guiam, eu vou seguindo essas setas. E não me dei mal até hoje. Quer dizer, não venho me dando mal. Inclusive, teve um dia, acho que uns 2 anos atrás, eu estava numa dúvida, não me lembro mais, nesse momento eu não me lembro o que era, eu me lembro que eu estava em conflito. Tinha duas escolhas para fazer e eu estava naquele conflito, né? E a voz que fala comigo disse assim, deu um caminho para eu fazer. E eu estava resistente a esse caminho, né? E aí, enquanto eu estava no conflito, a minha voz, que não é muito delicada, igual a mim, a minha voz não é delicada igual a mim. Ela disse, menina, eu já te botei em alguma roubada? Aí eu disse, é mesmo, né? Eu fui dar uma recapitulada lá para trás, eu disse, é mesmo. Minha voz nunca me botou numa roubada. Toda vez que ela me disse, faz tal coisa, eu sempre me dei bem com a faz tal coisa dela. Eu disse, é verdade, né? Eu estou em conflito por nada, eu estou gostando minha energia por nada, vou fazer o que você está dizendo. E fiz e me dei bem. Então, então, essa coisa de deixar a vida me levar é legal, no sentido de estar conectada com a inteligência divina, tá? Não com a inteligência neurótica, que é o ego da gente, que são nossos medos, nossas raivas, nossas tristezas. A gente sabe que está num delírio neurótico, tá? Quando essas três emoções, e até a alegria também, viu? A alegria é exagero, a alegria fora do tom, a alegria que está num lugar, ou assim, não está contextualizada, vamos dizer assim, porque tem contexto para respostas emocionais, né? Mas quando essas respostas emocionais estão descontextualizadas, estão num nível esquisito, assim, não estão combinando com o que está acontecendo. O que está acontecendo não está combinando com o meu estado emocional. Ele está over, ele está muito, ele está grande, ele está intenso. Significa, é uma dica de que tem delírio neurótico ali, ou seja, em algum lugar do passado. Se lembra da síndrome do em algum lugar do passado que eu falei de 15 dias atrás? Tá? Então a gente não está no presente, a gente está no passado. Quando a gente está no presente, como eu disse no vídeo em algum lugar do passado, normalmente essas emoções elas estão num nível muito levinho, né? Tranquilo, que a gente nem tem impulso de ação a partir dessas emoções. Esses sentimentos, elas estão mais para sentimentos que são mais suaves do que emoções que são intensas, né? Então elas estão mais para sentimentos suaves do que para emoções intensas. E aí a gente pode conduzir elas tranquilamente, elas não atrapalham a nossa existência, nem nada. Então quando a gente está em paz, que eu chamo de felicidade, eu peguei a teoria, o conceito de Louise Hay e gostei muito, né? Que é o que é felicidade. Felicidade é paz interior. Então, quando você está em estado de paz, significa que seu passado não está no comando, tá? Mas ainda é um subconsciente, não é a tua consciência que está no comando, só que é a subconsciência ligada ao divino, que sabe muito mais do que a tua consciência, do que o teu ego. E aí é quando a gente vive bem, segundo eu entendi que o Santo Agostinho sacou. Eu acho que eu saquei isso também. E olha que eu não li Santo Agostinho, tá? Eu saquei por mim mesma. Saquei essas coisas na minha observação. Eu até gosto de filosofia, eu gosto dos filósofos, mas muito do que eu descobri com as minhas próprias observações.
Então, hoje eu descobri que eu percebi as mesmas coisas que o Santo Agostinho, tá? Se é que eu entendi correto, Santo Agostinho. Por quê? Porque eu não tenho meu intelecto refinado o suficiente para dizer que entendo o que os filósofos falam. Mas parece. Se alguém que estiver me ouvindo aqui for um filósofo mais estudado, né, for um professor de filosofia, um estudante de filosofia, e dizer, nada, tu entendeu errado, o que Santo Agostinho disse, tudo bem. Eu posso ter entendido o que Santo Agostinho disse errado, mas o que eu entendi com a minha própria observação não muda não, tá? Aí eu vou dar, então eu não combinei com Santo Agostinho. Minha observação é outra e vou ficar com a minha e não com a de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho observou as coisas com a subconsciência dele, serve para ele, talvez não sirva para mim. Então, se ele entendeu isso que eu estou dizendo, né, que a única escolha que a gente tem, né, de verdade, é se entregar para o divino e deixar ele comandar a vida da gente, eu concordo com ele. Se não foi isso que ele disse, então eu não concordo com ele e vou ficar com a minha percepção e não com a dele. Tá? Me desculpe, Santo Agostinho, pode ser o gênio que for. Tá? Mas se as ideias desse gênio não combinam com o que é bom para mim, ao inferno com a ideia do gênio. Ele vai ficar com a dele, eu vou ficar com a minha. Não é porque é um gênio que vai comandar, pelo menos nisso, eu tenho o poder de veto. Segundo o Benjamin Libet, eu tenho o poder de veto. Então, se a minha consciência diz que isso não está bom para mim, eu não vou fazer. Não quero. Eu posso não ter a condição de ter o primeiro impulso com a minha consciência, mas eu tenho o poder de veto. Eu posso dizer, não quero. Pronto. Tá? Isso já é uma certa liberdade. Eu posso dizer, não quero. Quando eu tenho consciência do impulso, porque muita gente não tem, como diz, perdoa pai porque não sabe o que fazem. Muitas vezes a gente segue cegamente impulsos subconscientes, neuróticos, que estão sendo baseados nessas 3 emoções que eu falei: medo, raiva, tristeza. Principalmente o medo. Medo é um estado mental que guia a gente muito para fazer besteira na vida. Quando a gente está sendo guiado pelo medo, e 99,9% da população da Terra está sendo guiada por medo. O medo mais profundo é o medo de desaparecer e ser completamente insignificante. Né? Eu não tenho sentido de existência. Esse é o maior medo para mim do ego humano. A gente quer. Já falei sobre isso também, eu acho. Mas não falei publicamente, eu falei isso. Mas vou fazer um vídeo depois. Vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu falei só para os meus clientes. Eu fiz um vídeo só para quem é meu cliente falando sobre isso, sobre a vaidade do ser humano de querer ser alguém que tem uma importância que a morte não tira. Essa é a maior loucura da gente, de desejar isso. Porque a gente não se conforma de não ter utilidade absolutamente nenhuma, de a vida ser completamente sem sentido. De a gente nascer, sofrer por 80 anos a sobrevivência, para sobreviver, depois morrer e não tem sentido nenhum isso. A gente morre de medo disso. Então a gente cria sentido, a gente fica perturbado e a gente cria uma vaidade que atrapalha muito o usufruto, que é a única coisa que a gente tem. A gente tem consciência para saber que pode usufruir desse percurso do 0 aos 80 anos e depois morrer mesmo, desaparecer, nunca mais voltar, né? Porque a personalidade da gente nunca mais volta. Por exemplo, não terá outra Nanda no mundo. Quando eu morrer, vou desaparecer e acabou-se. Não tem mais nada de Nanda. Né? Essa coisa de reencarnação, quem volta não é Nanda. Tá? É outra coisa que não tem nada a ver com Nanda mesmo. Então Nanda só tem até a hora que ela fechar o olho e deu o último suspiro dela. Se ela não usufruir o tempo em que ela passou andando em cima dessa bolinha que a gente chama Terra, acabou-se. Não tem mais nada. E essa vaidade, esse medo que é baseado nessa vaidade, né? E aí, então, eu não tenho sentido para nada, não sou inútil, não tenho sentido. Né? Que tem algumas pessoas até que morrem antes, se matam, porque ficam tão desorganizados com essa ideia, né, de que não serve para nada,
que é inútil, que se mata, porque tem que servir para alguma coisa, tem que servir para alguma coisa, mas aí tem que servir para nada, não. Afinal de contas, as coisas melhores da vida são inúteis. Né? As que são mais úteis, normalmente, elas são sacrificiosas. Os, as diversões são sempre inúteis. As coisas mais divertidas da vida são inúteis. Então a gente também é inútil. Bom, mas eu estava falando sobre livre-arbítrio. Então é isso. A gente não tem livre-arbítrio. Eu, no começo, pensava que o livre-arbítrio era uma função que a gente não sabia usar. Mas a gente nem tem livre-arbítrio. A gente, no máximo, tem poder de veto. Mas tudo que a gente acha que tem vontade de fazer foi guiado por um subconsciente neurótico e está empurrando a gente a fazer mal, inclusive. Segundo Santo Agostinho também, porque ele diz assim: Deus só faz o bem. Ele não é produtor do mal. O que ele fez foi dar o livre-arbítrio a gente. E é pelo livre-arbítrio que o ser humano faz o mal. Escolhe o mal e não escolhe o bem. Mas por que a gente escolhe o mal? Porque a gente está com medo, atrapalhado, a gente é neurótico. Então, muitas das nossas ações são desarmônicas e terminam prejudicando a gente, o meio ambiente, a outra pessoa. Mas é porque a gente não sabe o que está fazendo, a gente é guiado por algo que não tem nem noção, que é o subconsciente neurótico. Para isso, a psicoterapia e o autoconhecimento ajuda muito. Gente, procurem isso, pelo amor de Deus, para fazer menos besteira na vida. Para tomar escolhas ou para fazer a posição do veto com mais discernimento. A gente pode dizer, não vou fazer isso não, porque isso vai prejudicar a mim e aos outros. Pronto, só de fazer isso a gente já está melhorando a vida da gente e a dos outros. E quem faz isso, sinceramente, é o processo de autoconhecimento. Se a gente não tem isso, a gente vai ser guiado sempre por uma coisa que a gente nem tem noção que existe dentro da gente. Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima!